Estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior e recebendo a visita deste ilustre promotor público do estado da Bahia, Almiro Sena, que com sua verve de segurança jurídica e humanística tem aqui nos alertado para a eficácia mesmo de não nos resignarmos a esse processo que nós encontramos aí na sociedade de ataque às nossas religiões, sejam elas quais forem. Doutor Almiro, eu gostaria ainda de saber o seguinte: a justiça tem feito justiça nesses casos? Tem, Medrado, dentro do possível. O que eu quero dizer com esse dentro do possível? Nós não podemos perder de vista que estamos numa estrutura, num sistema ainda marcado por muito preconceito. A sociedade brasileira, Medrado, é uma sociedade preconceituosa e discriminatória. E a justiça, obviamente, está inserida dentro dessa realidade. Portanto, eu entendo que essa justiça buscada e necessária ainda não está sendo realizada, mas estamos caminhando. E permita-me frisar, é esse tipo de luta, esse tipo de atitude que faz com que realmente caminhemos. E é fundamental que nós não percamos isso de vista. A luta por justiça, eu aprendi, e eu acho que esse aprendizado nós dividimos, como todos nós que lutamos, obviamente, por justiça, é uma luta muito árdua, Medrado. É muito fácil você fazer injustiça, principalmente num país tão injusto, tão discriminatório, tão desigual. E é muito difícil, amigo e amigo telespectador, fazermos justiça. Mas, por outro lado, é muito glorioso, é muito honroso e muito, assim, incentivador. Agora me diga uma coisa, promotor. A ação é necessária, mas na sua visão e pela sua experiência, essa ação necessária acirra os ânimos ou tende a acalmar o agressor? O que ocorre, amigo? Muitos falam, e é fundamental esse ponto que você levanta, que não se deve lutar com ênfase contra o ato discriminatório porque acirraria os ânimos. Porque se precisamos viver em paz. Eu respondo da seguinte forma: a paz, diante de uma agressão brutal como é uma agressão discriminatória, que é sempre contra a identidade do agredido, é aquela paz, Medrado, de cemitério, onde ninguém discute, onde está tudo calmo, porque estão todos mortos, fisicamente. Não é essa que queremos. Queremos sim a discussão, a dialética, porque a vida é dialética, a vida é processo, é discussão, é confronto, agora, obviamente, não físico. A grande sabedoria é que nós levemos e que consigamos manter esse confronto nesse caminho, nesse nível do diálogo inclusive jurídico, claro, da dialética jurídica. Agora, obviamente, para aqueles que ultrapassem os limites do legal e do constitucionalmente, é bom frisar isso, Medrado, do constitucionalmente previsto no nosso ordenamento jurídico, aplica-se a lei. Se a lei, no caso, prescreve pena de prisão, que seja aplicada, mas sempre após um processo legal, regularmente instaurado, com ampla defesa. Por exemplo, nesse processo que estamos entrando, o padre será ouvido, terá oportunidade ampla de se manifestar, de apresentar suas razões, suas justificativas, e o judiciário, ao final, dará a sua palavra. Agora, qualquer que seja o resultado, a luta por si é válida, porque a luta contra a intolerância, contra a discriminação. Essa é a verdadeira paz que vamos buscar. Não a paz de cemitério, mas a paz dialética da vida. Porque, inclusive, nós temos visto o seguinte: quando nós nos calamos, parece que alimenta esta sanha dos agressores, parece que estimula a buscar cada vez mais, digamos assim, o seu valor de opressão, o seu valor de submissão do outro às suas vontades. Olha, eu já vou aqui me despedir do promotor, ele vai deixar as suas palavras aqui grandiloquentes, que não são apenas eloquentes, são grandiloquentes, para os nossos telespectadores, e de antemão eu agradeço, doutor Almiro, a sua presença aqui no nosso programa. Foi de uma contribuição inusitada e pode ter certeza, este vídeo vai fazer história. Obrigado, amigo. Eu que agradeço a oportunidade. Mas fale aí para o nosso público a mensagem do seu coração, porque esse coração é comprometido com a humanidade, com o humanismo. Obrigado, amigo. A mensagem que eu deixo utilizo-me das palavras do
maior humanista, pelo menos em termos de estadista, vivo da história, que é o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. E que ele fala muito sobre essa questão da discriminação de todas as espécies. E que eu acho que se aplica também à questão da intolerância religiosa. E a mensagem é a seguinte: ninguém nasce sabendo odiar o outro pela cor da sua pele ou pela textura do seu cabelo. Para odiar é preciso aprender. Da mesma forma é possível aprender a amar. Muito obrigado. O que mais dizer? O que mais dizer? Nós vemos que efetivamente, quando homens surgem, do Jair Moral, do promotor Almiro Sena, porque não é a bandeira pura e simples, não, é a vocação. Porque bandeira as pessoas levantam, até entusiasmadas, vamos que vamos, é uma batucada aqui na Bahia, se tem muito. Aí levanta a bandeira, não, é a vocação. A vocação para buscar o direito do outro ser. E dentro desse direito, ele ser respeitado. Ser respeitado, sim. Não importa a sua inclinação, desde quando ele esteja em ressonância com as leis. Por isso, aí está o nosso olhar de hoje do Visão Social. Intolerância não, respeito sim. E uma coisa não está desassociada de paz, não. Muito pelo contrário. É assim que nós buscamos a paz. Até o próximo programa. Muitíssimo obrigado, me queira bem, porque não custa nada. Só vai fazer bem ao seu coração. Agora, se não quiser também, paciência sua. Você que vai ficar com o seu coração amarrado aí, sofrendo. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Olá, olá! Estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior, que vai para todo o Brasil. E você sabe, esse programa é feito por você. E você querendo participar, não esqueça, mande seu e-mail, visãosocial@tvmundomaior.com.br, pelo nosso site, o Fale Conosco, www.tvmundomaior.com.br, ou então você pode também mandar passar o seu fax, deixar sua mensagem para a nossa central aqui de Salvador. O telefone é o 71 e o telefone é o 33368037. Não liga a cobrar não, tá? Porque de vez em quando vocês ligam a cobrar, vocês são miseráveis, cá pra nós, viu? Meus amigos, como eu havia dito no programa passado, a repercussão está sendo enorme, enorme, a respeito da ação que nós suscitamos junto ao Ministério Público do Estado da Bahia contra o livro Se Ensina ou Não, do padre Habib, Jonas Habib, da Canção Nova. Eu recebi inúmeras, olha, não houve uma sequer, porque nós aqui lemos tudo que nos chega. Não houve uma sequer contra. Aqui duas, não contra. E nós vamos ler. Porque nós não queremos, porque toda a unanimidade é burra. Não é isto. Nós queremos realmente fazer respeitar a nossa religião, a religião espírita, e que as pessoas respeitem a individualidade que efetivamente nós merecemos naquele cultivo do que nos fala o coração, que nos fala a Deus. Todas as religiões, como eu sempre tenho dito aqui, são importantes e precisam ser respeitadas, todas, porque ela vai ao encontro daquela necessidade específica. Não tem religião melhor nem pior do que nenhuma outra. Está lhe fazendo bem? Ótimo! Olha, ainda digo mais, se você não quer religião e você é um homem de bem, ótimo também. Agora, por que umas pessoas têm que meter goela abaixo, não é, os seus princípios? Mas, como eu havia dito, hoje eu estou aqui com a presença do Dr. Almiro Sena. Ele é promotor de justiça, não é para me gabar não, é baiano,
sabe? Olha, me desculpem, mas isso já é uma qualidade, vocês sabem disso, certo? E ele é o responsável no Ministério Público do Estado da Bahia contra ações que vêm de encontro ao princípio de laicidade do nosso país e também a qualquer tipo de discriminação racial, religiosa. Este é o homem na Bahia que nós recorremos. E ele tem feito um trabalho mesmo assim hercúleo, porque as forças são gigantescas e brabas, mas o doutor Almiro joga duro. Bom dia, é um prazer, Almiro, estar aqui com você. Bom dia, Medrado, prazer é nosso. Muito, muito grande mesmo a satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Esse programa é transmitido para o Brasil inteiro. Você sabe, há uns... Eu vou lhe chamar de você. Oh, por favor. Eu vou lhe chamar de você, favor. porque você é mais jovem do que eu. Obrigado. Eu acho que seja, não tenho muita certeza não. Generosidade sua. Nós, há uns 3 programas passados, nós aqui nos chegaram às mãos o material do padre Jonas Habib, falando que espiritismo, epidemia, aquelas questões todas. E eu fiz, Almiro, uma propositura aos nossos telespectadores. Eu disse que entraria com a representação do Ministério Público se eles achassem que realmente fomos ofendidos. Se eles achassem que efetivamente aquilo foi algo que merecesse. E olhe, foi unanimidade naquela oportunidade. Hoje, você já vai falar, hoje nós temos aqui 2 pessoas, porque nós lemos de tudo, sabe? Para não sermos facciosos, tendenciosos, Almiro. Então, olha, Gilmar Gonçalves, ele é de São Paulo. Ele diz, caro Medrado, em relação à enquete, que não se deve mover ação contra o padre Jonas. Admiro-o bastante pelo espírito combativo com que defende a nossa doutrina. Concordo contigo que não devemos perder a capacidade de nos indignarmos com a indignidade de quem ofende os nossos direitos mais sagrados. Entretanto, não devemos dar publicidade à obra ou ao seu autor. Acho que não devemos dar muita relevância. Como você sabe, desse tipo de ataque ao espiritismo não é novidade. E por aí ele vai. Sugiro que o convidem ou se disponham fraternalmente para um debate. A consistência da doutrina espírita é tão grande que incomoda na medida que cada dia o número de simpatizantes aumenta. Ele é de São Paulo. Euclides Doni é de Jacareí, também São Paulo. Ele diz o seguinte, conforme sua solicitação, estamos enviando nossa colaboração. Diante dos boatos e da crítica, Chico Xavier recorria a uma ideia fixa. Deixa a água do silêncio trabalhar nesse incêndio. Em carta a amigos, ele aconselhava, nunca revidemos. Olha, deixa eu parar logo para falar aqui a Gilmar. Ô Gilmar e Euclides, eu li, eu acato, mas eu não concordo muito, meus cachorros. Porque aqui todos participam, né? É assim, algo vai sair lá, o pessoal já sabe como eu sou, qual é meu estilo, por este mundo todo. Daqui a pouco eles param, deve ser algum cachorro que está passando aí na porta. Então o que é que acontece? Eu entendo o seguinte, nós não devemos silenciar por um simples motivo, porque eu disse aqui, Almiro, o seguinte, uma pessoa que está com disposição de ir ao espiritismo, aí chega aquele livro, lê, faz, poxa, então lá eu não vou não. Podendo receber uma consolação, deixa de receber, porque um livro vem e depõe contra. Então eu não penso em nós espíritas. Nós espíritas, eu, você, não precisamos de defesa. Não é isto. Mas aquelas pessoas que podem receber o esclarecimento, não é verdade? E olha, Chico tinha aquele jeitão, e no tempo dele... Vocês sabem, o promotor também aqui sabe, que o primeiro Código Penal tinha o espiritismo como uma infração, colocado como se fosse uma jogatina. E isso até a década de 40, quando veio o novo Código Penal,
que aí se modificou, então quer dizer, a gente tinha que calar mesmo, e Chico foi formado nesse período, mas hoje em dia não. Mas em compensação, promotor, olha, Fátima Gertrudes de Paulinha, ela inclusive está fazendo uma campanha. Ela está fazendo uma campanha. Fiquei muito decepcionada quando vi que uma pessoa que deve pregar união e paz entre os povos conserva em seu coração uma intolerância religiosa que pode mesmo destruir famílias, pois existem famílias de católicos nas quais há seguidores espíritas. E por aí ela vai. E ela ainda pede o seguinte, que as pessoas passem adiante esses e-mails. Aí, Solange levanta a placa. Olha, lidar com Solange é um trabalho. Ela disse que eu tenho que ir para o intervalo. O meu amigo Almiro nem ainda falou, ela já manda a gente embora. Mas voltamos já já. Rapidinho. Estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. Então, doutor Almiro, eu já mostrei, já li aqui 2 posicionamentos contra, mas tem mais aqui, olha, Isabel de Piritiba, que é a favor, Piritiba, São Paulo, Suelidan, minha, que nome diferente esse seu, hein? Cá pra nós! Ela ainda pede o seguinte, olha, que se faça uma campanha também contra isto. Humberto Rodrigues Neto também. Aqui Jorge Félix da Silva de Varginha, Minas Gerais, também, que tem que se entrar na justiça. Albina Maria Martins de Guanhães, Minas Gerais, também diz isto. Eliane Fritz de Águas Claras, Mato Grosso, MS é o quê? Mato Grosso do Sul ou só Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul diz que também é favorável e por aí vai. Fábio de Jesus, também de São Paulo, Alessandra Trevisan de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, de Borborema, Janete Passos também diz que sim, Juraci também disse que sim, e por aí vai. Doutor Almiro, eu estive com o senhor lá no Ministério Público, levando a nossa representação, e também levei uma amostragem da quantidade de e-mails que nós recebemos. Eu vi que o senhor ficou bastante indignado quando leu, sobretudo, o livro. E eu sei que o senhor tem tido uma luta muito grande, recentemente aqui em Salvador, um terreiro de candomblé, um órgão público derrubou, quebrou material sagrado e houve uma movimentação, o senhor foi contra o poder executivo municipal, eu só sei que está lá sendo reconstruído e eu sei que também a coisa não parou. Diante daquele material contra o espiritismo, o que é que o senhor sentiu quando viu aquilo? Há de fato mesmo ali um ataque à nossa religião? O que é que ocorre, Medrado e todos os telespectadores? Há que se verificar que todo ato num Estado democrático de direito, e nós vivemos, ou acreditamos que vivemos, porque a Constituição da República, inclusive assim, estabelece no seu artigo 1º, que vivemos efetivamente o Estado democrático de direito, esse ato tem consequências jurídicas. E a despeito e com respeito que se deva ter às opiniões religiosas, inclusive, sobre o fato que está noticiado por você acerca do livro do padre, há uma consequência jurídica muito séria, porque o Estado democrático de direito que vigora no Brasil pressupõe o respeito a todas as religiões. E realmente, o conteúdo do livro do padre, em vários trechos, ele claramente, explicitamente, ele demoniza o espiritismo e o candomblé. Há referências também explícitas demonizando o culto ao candomblé e ao próprio espiritismo. E de forma muito clara, ou seja, considerando aquelas pessoas que sejam adeptas dessas religiões como pessoas que precisam ser convertidas,
melhoradas e, consequentemente, inferiorizando essas pessoas e desrespeitando, Medrado, algo que é fundamental ao ser humano, que é a sua identidade. No caso, a sua identidade religiosa. Então, aí é a questão prevista na lei, clara, de intolerância religiosa. E, diante disso, é que nós precisamos, porque temos o dever constitucional, inclusive, de atuar. E qual seria o tipo de atuação, estamos falando, com o promotor Almiro Sena, o Ministério Público do Estado da Bahia, ele que tem a responsabilidade de defender, vamos dizer assim, as religiões contra a intolerância de quem quer que seja e também de combate ao racismo aqui no nosso Estado. Então, que tipo de ação, promotor, caberia aí no caso? Muito bem. E aí há duas repercussões, uma na esfera civil e outra na esfera penal. Na esfera penal é justamente a que é de atribuição mais específica da nossa promotoria. Se constatarmos que o que está ali consignado ofende ao ponto de caracterizar um crime, consoante o previsto no artigo 20 da Lei 7.716/89, nós temos a obrigação de efetuar uma ação penal. E dentro do que você levou e do livro, que foi levado por nós, de um exemplar do livro, nós realmente verificamos que o que está ali dito pelo padre tipifica o crime de intolerância religiosa, no sentido amplo, mais especificamente, de provocar, de incitar, né, a discriminação por questão religiosa. E olha que é algo muito sério, porque inclusive é uma prova documental. Sim. Que prescinde de testemunha, inclusive, que o depoimento da testemunha é importante, mas é sempre levado por um certo subjetivismo inerente ao ser humano. No caso, é questão documental, objetiva. E, diante disso, Medrado, nós estamos realmente entrando com uma ação penal aqui na comarca de Salvador, que é onde atuamos, contra o padre. O promotor, diante disso tudo, da sua experiência, você poderia dizer que o que é melhor é agir ou calar? Olha, sem dúvida, Medrado, é imprescindível, eu diria, que se haja. Porque uma das formas mais efetivas de você alimentar o racismo, a intolerância religiosa e qualquer outra forma de discriminação, inclusive, é através do silêncio. O silêncio, nesse aspecto, a experiência e a prática têm nos mostrado que ele se torna perigoso, inclusive, porque pode assumir um certo ar de cumplicidade, de omissão grave, né? E que favorece sempre o agressor. Então, essa luta, essa irresignação, que inclusive me permita citar na linha do que você fala da indignação, o saudoso Darcy Ribeiro, quando ele dizia que na vida você tem dois caminhos, a resignação ou a indignação. E dizia ele, jamais serei um resignado. Eu acho que o caminho é esse. Nós temos que, sim, lutar até como um ato de resistência. E como bem você colocou, principalmente em respeito a todas as pessoas do nosso povo. Que muitos não tão esclarecidos quanto você, ou quanto os vários líderes espíritas, ou do candomblé, ou da Umbanda, podem se deixar contaminar de alguma forma por essa coisa abjeta. E isso começa a fazer efeito, Medrado, inclusive porque isso gera valores. Verdade. Observe que é uma palavra de um livro dita, inclusive por um cidadão que tem um respeito e um peso social que deve ter. Ele é um sacerdote de uma religião que, como qualquer religião, merece o nosso respeito e da comunidade. E quando você vê isso dito por alguém nessas condições, o gravame, o malefício é muito maior. Porque a capacidade, a possibilidade disso influenciar nas mentes, ela é muito mais forte. Daí que é fundamental essa luta. Nós vamos mais um intervalo, mas fala bem, hein? Fala bem, sucinto, direto. Vamos ouvir mais um pouco, só ela já está ali com a bandeirinha. Não fica aparecendo aqueles manobradores de avião, né? Ela fica com as fotos já.